ela já voltou para Portugal? Ah, ela vem para cá, ela chega aqui em 1808, em janeiro de 1808, e em 1820 ela volta para Portugal. Mas não fica? A gente vai vir para o Brasil e a gente vai vir antes disso. Então, antes da família real chegar aqui, a gente vai ver como é que estava o negócio daqui. Tá, e professor, essa parte onde a gente está já passou a independência, né, do Brasil? Não. Então a gente vai chegar justamente aí. Ah, tá. No final dos contos, a gente vai chegar aí. Independência do Brasil, dia 7 de setembro de 1822. Ó. Ah, eu pensava que era 1800. Eu sempre escutei que era em 1800 e em 1800 aí, daí, tipo... 1822. Vamos fazer 200 anos. Olha que novinho que o Brasil é. 200 anos. Floripa tem 130 e poucos, né? Não, mais. Mais? Mais. Porque não é um país daí, né? Era uma fundação. Sim, mas como não é um país, deveria ter sido antes, né? Ou não? Não. As cidades foram criadas antes do Brasil virar um país. As cidades foram criadas na época que o Brasil era uma colônia. Na época que era Portugal ainda. Mas entendi a tua lógica. Mas as cidades foram criadas no período que o Brasil era uma colônia de Portugal. Depois o Brasil vai ser um império durante um tempo, daí já é independente, e depois é que vira uma república, que é o que a gente é hoje, tem o presidente, né? Durante um tempo a gente teve rei. Foram só dois, na verdade. 2 reis. Já foram no Palácio Real, no Rio de Janeiro? Não. Acho que sim. Eu não sei, porque eu fui pro Rio quando eu era criancinha, tá ligado? Então, Mas, Eu acho que eu passei na frente dele só. Então, o Palácio de Petrópolis, daí na Serra do Rio de Janeiro, é lindíssimo. Caraca, eu pesquisei, tem 345 anos, Floripa. Meu Deus. Pensava que era tipo 130 e 40, 140, assim, por aí. Caraca. E sabe que o documento, Gabriel, o documento que prova a fundação de Florianópolis, Nossa Senhora do Desterro, na época, né? Esse documento não existe mais. Ele foi perdido numa enchente, ele ficava no arquivo, que durante uma enchente estragou o documento. Então não existe. Olha que interessante, porque a gente sempre fala, né, que o historiador precisa de fonte. A gente aprendeu isso lá no 6º ano, quando a gente viu o filme Com o do Scooby-Doo. contar uma história, a gente precisa de pistas. E é uma história que é contada sem a pista. Só que como durante um tempo teve a pista, né, então hoje se fala sobre a perda da pista, nesse caso. Uhum. Mas tem mais tempo mesmo. Vamos lá, quem falta? Vamos ver. Gustavo está viajando. A Mariana também não está, né? Só. Gustavo e Mariana. Antes da gente começar a falar sobre o nosso conteúdo novo, a nossa nova linha brasileira agora, o que vocês já pensaram que vocês querem fazer muito quando esse negócio acabar? Assim, quando isso acabar, eu quero que continue mais um pouco para ficar em casa. Um de cada vez, gente, senão não funciona. Fala, Pedro. Não, nada, eu fiz uma piada. Eu falei que eu quero que continue mais um pouco para poder ficar em casa. Uau! Eu concordo com o Pedro. Ficar em casa? Não, cara, chega de ficar em casa. Eu não. Ficar em casa é a melhor coisa que existe, cara. Pô, vocês são muito chatos. Não, eu quero sair e ver meus amigos. Sério? Eu quero ficar em casa, cara, tá louco. Eu concordo com o Pedro. Pô, Mano, ficar em casa pode ser muito bom, cara. mas eu já cansei de ficar em casa, na moral. Queima. Eu quero fazer uma viagem, sei lá. Uma boa. Eu acho Gabriel, que tá falando que eu não ficar em casa é bom. Eu queria fazer um churrasco, talvez.
Não sei. Juntar, fazer uma aglomeraçãozinha básica. É, uma básica, assim. Tranquilo. Pô, cara, mas quando a pandemia acabar, não vai estar extinguido o vírus. O vírus não vai estar Isso não sei. extinto. Não é tipo, Só que acabou o a pandemia, vírus, quando- só que o vírus o vai ser vírus menos desaparece. Não é perigoso, assim, né? cara. Quando voltar às aulas, vai ter que ir É de por isso que máscara as pra coisas ficar ficam em colapso, cara. Porque olha a mentalidade das pessoas. Não, Quando que acabar a pandemia, mentalidade, eu acho que Pedro. vai quando acabar a quarentena, eu quero fazer as coisas. Olha só. Pedro, Calma aí, gente. Calma aí, Pedro, gente. Pedro tá falando sozinho. Covid, eu acho que vai ser tipo influenza. Silêncio aí, Vitor. Olha só. O prof fez a pergunta quando isso acabar, quando a gente já poder fazer o que a gente quer. Não quando voltar às aulas, Pedro. Quando a gente já puder fazer a aglomeração, quando a gente já passar essa fase. Claro que não, pô. Ele falou quando a quarentena acabar, cara. Não, ele falou quando tudo voltar ao normal, Pedro. Ô, prof, no final, vai voltar às aulas ou não? Então, isso não é uma decisão nossa, né, gente? Tá no calendário ali que É da prefeitura, né? Da prefeitura, dos órgãos competentes. A hora que tiver uma vacina, por exemplo, já sendo testada, né? E as pessoas tiverem possibilidade de fazer aquilo que querem. O Enzo falou uma coisa interessante, viajar. O Gabriel falou outra, juntar os amigos, fazer uma aglomeração. Eu quero ver uma amiga minha. Teve uma amiga, teve uma aluna que falou que Aí era ela abraçar na minha avó. escola e quero ela ver um mora brother na meu. cidade. Daí eu já não vejo muito ela. Então. A Brenda tinha falado alguma coisa, Vicente? Eu? É? Eu acho que eu quero ir no shopping com minhas amigas. Tu quer o quê? Ir no shopping com minhas amigas. Ou no shopping? Ou fazer Resenha. Então, é uma coisa importante, né? A gente fazer planos. Mas antes da pandemia, eu queria fazer igual antes da pandemia, que a gente fazia festa do pijama aqui em casa. E ficava rindo até 3 horas da manhã. Eu só queria voltar pra esse tempo. Meu Deus, Brenda, cuidado, 3 horas da manhã é perigoso. Nunca vi. 3 horas até as 4 tem que ficar escondido. Depois Em tudo casa bem. não é. Em casa não é perigoso, Enzo. É sim. Sim. Às 3 horas Todos da manhã os os filmes de- portais se abrem. Cara, Todos os filmes de terror acontecem nas casas, prof. A casa é o pior lugar que tem. Tá. É porque tá bom. Quando eu durmo Mas, com um amigo Tubarão, em casa, Jason. tipo, geralmente a gente sai às 3 horas da manhã pra comer. Quase pra rua. Quando Mas acabar é que o a engraçado é quarentena, que, eu vou tipo, assaltar na minha um banco. cozinha, bem quando a gente vai Você comer, queria raiva. por aí da... Ô, professor, bem Oi. por aí da minha madrugada, tipo, quando a gente vai comer, quando eu, tipo, tô com um amigo aqui em casa e vai comer mais pela madrugada, assim, 6 horas da manhã, principalmente quando é depois de festa, né? Sempre tem amigo meu que dorme depois de festa, aí tem um monte de salgadinho, docinho que sobra e a gente ataca tudo na madrugada. Aí... Só que a minha cozinha, ela não tem veneziana ou cortina, é tipo um monte de janela, assim. Aí, tipo, como meu terreno é grande, tipo, sempre tem a sensação que tem alguém que tá olhando, assim, no meio do mato. Sabe? Mas Deus me livre, leva pro quarto, salgadinho, inteligente. Uma boa solução. Deixa eu ouvir a Raika. A Raika falou alguma coisa e eu não consegui ouvir. Eu vou assaltar um banco quando acabar a quarentena. Gente do céu, a pessoa tá planejando um assalto no banco. Ah, eu só quero sair, então não faz no lugar, sei lá. Só quero sair. Pra planejar um atentado, então. Eu queria viajar. Não, eu tenho certeza que eu falo isso, mas quando voltar tudo ao normal, eu vou sair e depois eu vou querer ficar em casa. Exato. Eu vou fazer uma Exatamente. quarentena ao contrário. Como vocês são caseiros. Eu só quero ver alguém. Não, cara, eu não vou ficar em casa. Então. Não é que eu seja caseira, é que eu também não tenho muita escolha, né? Então. É porque vocês são adolescentes ainda, né? Entendo, mas é bom a gente fazer planos, né? Quando a gente sair, a gente poder ter a liberdade de fazer as coisas que gosta, de poder voltar para o vôlei, poder voltar para as aulas presenciais, poder voltar a ter uma vida normal. A esperança. Porque assim, o negócio não é nem isso, né? É ter a opção de você sair. Não precisa nem sair. É só legal ter a opção, mas agora a gente não tem. É a possibilidade de sair, né? E daí eu até estava conversando com uma outra turma sobre isso, assim, olha, que eu acho que eu falei com vocês já sobre isso até. Que engraçado a história da máscara, né? A gente chegou a conversar sobre isso, não lembro? Que há 3, 4 meses atrás,
uma pessoa que, se a gente encontrasse alguém na rua que estivesse usando máscara, por algum motivo, porque fez um transplante, porque fez uma cirurgia, geralmente um motivo médico, né? A gente olhava para essa pessoa que estava usando máscara com desconfiança, né? Assim, eu não estou usando máscara, será por quê? A gente julgava a pessoa porque estava usando uma máscara. E hoje em dia, se a gente sai por algum motivo, a máscara já está tão incorporada, ou deveria, que se a gente vê alguém sem máscara, a gente julga. Inverteu. Mas agora Eu tenho uma coisa, prof. Eu não sei por que eu tenho isso, mas tudo que eu coloco assim no meu corpo, depois de um tempo que eu tiro, eu continuo sentindo. Tipo, eu coloco um óculos, e daí eu tiro, eu continuo sentindo óculos, achando que eu tô com óculos. Mas só Aí a máscara acontece isso comigo. E daí, às vezes, acontece de eu achar que eu não tô com máscara porque eu tô sentindo que eu tô com máscara. Daí eu enfio a comida na boca, assim. Tá habituado já, né? Tá habituado à máscara. Se ela vai ser incorporada à cultura, como, sei lá, em alguns lugares no mundo, as pessoas têm o hábito de usar máscara. Japão, por exemplo, né? Um lugar onde as pessoas usam bastante máscara. Não todos, claro, mas já era uma coisa meio que hábito, assim. E se vai ser incorporada, no caso do Brasil, acho muito improvável, né? Porque o brasileiro tem essa coisa muito próxima, né? Muito cultural mesmo, né? Essa proximidade do brasileiro, essa coisa meio caliente do brasileiro. Talvez a máscara não se incorpore à cultura, mas é interessante como ela entrou para o vestuário aí, faz parte da cultura. Eu fiquei pensando as mulheres islâmicas. Aquelas roupas que é só o olho, né? Que esconde. A túnica, não sei isso. Se a gente visse hoje uma mulher com burca no Brasil, no Floripa, porque com chadô tem, né? No shopping. Quando a gente vai no shopping, quando a gente ia no shopping, né? Olha lá, Brenda. Quando a gente ia no shopping, a gente via uma mulher com chadô, a gente pensava, meio que assim, ela vai uma islâmica, não sei o quê, todo mundo presta atenção. Agora, se todas usassem o chadô, por uma questão cultural, todas usassem o chadô, a que seria julgada é a que mostra o cabelo. A coisa da máscara, né? Entrou tanto para a cultura máscara que quem não usa é julgado. Se nós fôssemos basicamente islamizados, islâmicos, as mulheres passassem a usar o chadô, seria estranho a mulher que não usasse. E ainda assim, se entre essas mulheres uma usasse a burca, todos olhariam para ela e julgariam. Essa mulher de burca. Mas se fossem todas as mulheres, a maior parte das mulheres usando burca, e aquilo fosse um hábito, e talvez, Enzo, talvez uma mulher dessa, se tirar o chadô e andar no shopping sem, talvez ela sinta o que tu tá sentindo. Parece que eu acho que vai acontecer que, tipo, quando voltar às aulas, tipo, tudo bem que vai estar todo mundo de máscara e tomando os cuidados, mas eu acho que a galera vai começar a se emocionar e daqui a pouco vai voltar a quarentena de novo. É um risco, né? É um risco. Como é que a gente vai fazer para trocar a máscara? Tipo, vai mudar todo mundo ao mesmo tempo? Não, 2 em 2 horas a pessoa pega ali um recipiente. Onde a gente vai manter 1 metro de distância uma da carteira da outra? Se acontecer um retorno, gente, esse retorno vai ser feito através de protocolo da prefeitura. Tá? Eles dizem como que tem que ser, como vai ser, quais são as regras. Isso tudo vem determinado pelos órgãos competentes. Então, isso não adianta a gente ficar aqui supondo como vai ser, porque isso é irrelevante. Tá? A questão que do começo da nossa aula foi justamente o que eu faria, ou, claro, o que eu gostaria de fazer quando isso acabar. Porque pensar nos nossos sonhos, né? O que vem pela frente, que a gente sonha em fazer, gostaria de fazer. Com os amigos, alguns falaram aí dos amigos, juntar os amigos em casa, juntar os amigos para dar uma volta no shopping, juntar e ver parte da família que não vê. Né? As coisas que estão sentindo falta agora. Eu não vou entrar na história da peste bubônica na China, ok? Vamos lá. Se a gente voltar, então, para o conteúdo agora. Esse conteúdo tem a ver com o Brasil. Né?
E para a gente entender esse conteúdo, a gente precisa voltar num conceito que vocês viram no ano passado, que eu gostaria de ouvir o Arthur Sodré. Arthur, o que era o Pacto Colonial? Estudou isso no ano passado, inclusive na aula passada, ou na aula retrasada, né? A aula passada foi prova. Na aula retrasada, a Raika perguntou isso. O que é o Pacto Colonial mesmo? A Raika perguntou. Lembra, Raika? Sim. O Arthur deve ter prestado atenção na explicação, ou lembra do ano passado? Né, Eu acho que eu mais ou menos. Ah, mas espera aí, calma lá. Eu acho Calma lá, deixa o Arthur. Por que vocês estão tentando salvar o Arthur? Eu não lembro. Não, pode ir. Vai, Arthur. Eu não lembro. O que significa pacto, Arthur? É tipo um contrato, assim? Um contrato. Ó, boa. Um contrato. Que outro sinônimo pode ter pacto? Sei lá. Um contrato, Tu fez um pacto com um amigo. Tu fez um? Juramento? Acordo. Boa. Agora, pacto pode ser contrato, acordo. Agora, colonial. Colônia. O que é uma colônia? Um perfume? Não. Também é. O que é uma colônia? Posso falar? Não, ele tá falando, não tá vendo? Tipo... Sei lá, não lembro disso. O Brasil era uma colônia? Sim, de Portugal. Tá. Então, o que quer dizer, então? Olha, pega o que tu falasse agora e tenta criar um conceito para isso. O Brasil é uma colônia de Portugal, tu falou. Então, o que significa ser colônia? Tipo... Que é administrado por outra pessoa, assim, tipo... Pode ser, olha lá. É a terra de outro país. O Brasil era de Portugal, era colônia de Portugal. A Argentina era colônia da Espanha. É só pegar a língua, né? Os Estados Unidos era colônia da Inglaterra. Canadá era colônia da França. O Alasca era colônia da Rússia, depois que os Estados Unidos comprou. México, colônia da Espanha. Guiana Francesa da França. Suriname da Holanda, ainda é, né? Uma colônia da Holanda. Gente, tem alguém falando de peste bubônica, dengue, etc. agora? Deu? Isso é só adequar. Vamos lá. Então, pacto colonial, Arthur, olha aqui. Tem um acordo da colônia com quem? Com o país que está sendo colonizado? O país que colonizou. No caso do Brasil, Portugal. Como é que a gente chama? O quê? Esse país que colonizou. Colônia? Não, colônia Posso que foi falar? colonizar. O que colonizou. Pode, Vitor. Metrópole. Metrópole. Existe um acordo. Existe um acordo entre a colônia e a metrópole, chamado de pacto colonial, o acordo colonial, de que a colônia só faz comércio com a metrópole. Muito simples isso, gente. É dizer assim, quer ver? O Brasil só pode fazer comércio com Portugal. Mas Portugal não tem tecido, André. Quem tem tecido é a Inglaterra, a gente já viu isso. Portugal compra da Inglaterra e vende para o Brasil. Portugal comprava o açúcar do Brasil e vendia para a Inglaterra. Tudo passava por Portugal. Porque daí, na hora que passa por Portugal, aqui está Portugal, Brasil e Inglaterra. Tá? A hora que passa por Portugal, aqui é cobrado um imposto
por aquela relação comercial, e o rei português, ou Portugal, ganha em cima do comércio com o Brasil. Então, tudo que entrava no Brasil tinha que vir de Portugal, tudo que saía do Brasil tinha que passar por Portugal, ainda que o destino fosse Inglaterra, França, China, seja lá qual for o destino desse produto, tem que passar por Portugal. Portugal é que vende as coisas do Brasil e que vende as coisas para o Brasil. E por causa disso, para que o Brasil dependesse de Portugal, o Brasil era proibido de ter indústria. Não podia. Existia uma lei que era proibido indústria e manufatura no Brasil. Óbvio, gente. Se o Brasil tivesse indústria, o Brasil ia depender de Portugal? Não. Né? Ele produziria aquilo que precisava. Então, o Brasil não podia se industrializar. O Brasil não podia sequer ter jornal. Não podia ter imprensa de jornal no Brasil. Nenhum. Porque era muito perigoso. Vai que essas ideias começam a circular. Lembra das ideias iluministas? Se essas ideias começam a circular no Brasil, era perigoso. O Brasil é uma colônia. E os caras falando sobre liberdade econômica, melhor o Brasil não saber desse negócio. Adam Smith, por exemplo. Então era proibido os livros iluministas, jornais. Isso era proibido no Brasil. Não podia vender e circular esses livros das ideias iluministas aqui no país. Porque era perigoso, podia suscitar, podia levar a uma revolta contra Portugal, contra a cobrança de impostos, contra a obrigação de ficar obedecendo às regras feitas por Portugal. É porque o Brasil é uma colônia, o Brasil não era um país. Então, de 1500 até 1822, quando o Brasil se separa de Portugal, está mostrando uma novelinha que aparece aqui na Globo agora à tarde, não sei que horas. Aquela que tem o Dom Pedro. Quem vê novela aí? Ó. Ninguém sabe? Ninguém sabe? Não. Até eu vi esse negócio um dia desses. Que não vejo muita televisão. Estava a televisão ligada enquanto eu fazia alguma coisa e vi que estava passando uma novela que mostra Dom Pedro I. Ele vai fazer a independência logo na novela. Então, ó. Não é Novo Mundo? Oi? Não é Novo Mundo? Negócio... Essa mesmo. Essa mesmo. Ó, de 1500, com a chegada dos portugueses, né? Até 1822, o Brasil era de Portugal. E como o Arthur estava falando ali, Arthur, o Brasil tem um acordo com a metrópole de que só pode fazer comércio com ela. Só que isso, de certa forma, incomodava os brasileiros. Porque, olha só, o brasileiro vendia o açúcar para Portugal por R$10, por exemplo. E Portugal vendia por 30 para a Inglaterra. Pô, e se o Brasil pudesse vender direto para a Inglaterra? Podia vender por 30. O lucro ia ser maior. Então, de certo modo, se incomodava um pouco a burguesia brasileira. E quando a gente fala em burguesia brasileira, a gente fala também dos produtores de terra, tá, gente? Vocês aprenderam em história que a burguesia, ela nasce como uma classe de comerciantes. Aquela que trabalha no burgo. A gente aprendeu isso no ano passado. No caso do Brasil, os donos de terra também são considerados e chamados de burguesia, na América de modo geral. Porque como eles produziam para vender, o objetivo deles era o lucro, então eles não são chamados de nobres, são chamados de burgueses. Então, quando eu falar burguesia brasileira, eu estou incluindo também os donos de terra. Nessa época. E até hoje. A burguesia brasileira, de certa forma, se incomodava com o pacto colonial, porque ela poderia lucrar vendendo direto, sem a interferência de Portugal. E isso vai acabar gerando algumas revoltas no Brasil. Durante o período colonial, que o Brasil é uma colônia, alguns grupos em alguns lugares do Brasil vão se revoltar contra algumas situações específicas. E daí, aqui eu preciso que vocês prestem atenção. Olha lá. Essas revoltas, tem um capítulo no livro de vocês que é só sobre revolta do Brasil. Sei lá, deixa eu ver. Top. Capítulo 5. O capítulo 5 do livro de vocês fala sobre as revoltas do período colonial. O Brasil era uma colônia.
que o Arthur explicou ali. Essas revoltas do período colonial, elas têm duas características. Um grupo de revoltas é chamado de revolta nativista. Já vou explicar o que é isso. Um outro grupo de revoltas, que são duas, na verdade, são chamadas de emancipacionista. Esse palavrão. Emancipacionista. O que seria uma revolta emancipacionista? Vocês nem precisam saber o nome da revolta. Emancipacionista. O que é se emancipar? Não sei. Não vejo a hora de me emancipar. Que quer ser independente, né? Boa, Júlia! Que quer ser independente. Ó, tem duas revoltas, que já são no finalzinho do período colonial, ó, que tentaram fazer a independência do Brasil. São chamadas de revoltas emancipacionistas. Essas aqui, Brenda Plentes, são aquelas influenciadas pelos autores iluministas, que falavam de liberdade política, liberdade econômica, liberdade de expressão. Essas vão tentar fazer a independência do Brasil e transformar o Brasil num país. O Brasil não era um país. O Brasil era um território de Portugal. Era uma colônia de Portugal. Então não dá para dizer que até 1822 o Brasil era um país. Não, não era. Ainda um país. As revoltas nativistas, elas não queriam a independência. Elas estavam se revoltando por uma coisa bem nativa, por uma coisa bem local, por uma situação local que estava incomodando. Então, são dois grupos de revoltas. Se vocês entenderem essa diferença aqui, ó, a parte da revolta fica fácil. Querem ver? Se vocês pegarem o livro de vocês na página 186. Estão com o livro aí? Eu tô. Isso é um sim ou não, gente? O livro tá aí? Eu tô. Sim. Boa. Quem tá com o livro, abre na página 86. Quem não tá, pega. Óbvio. Página 86. Vou pegar o livro. Já era pra estar aí, né? Mariana Cid. Na página 86 do livro, está falando de que revolta, Mariana? Que bom, Mariana, que tu está acompanhando a aula. Em Boabas, não? Isso, Júlia. Mariana, tu tá aí? E assim a gente pega quem vem para a aula e desaparece. Em Boaba. Já ouviram falar disso? Eu não. Não. O que seria emboaba? Professor, não é uma árvore. Emboaba, uma árvore? Baobá é uma árvore. Baobá é aquela árvore que parece que está de ponta cabeça, Quilombola. Baobá é uma árvore africana que tem um tronco grandão, assim, largo, onde são enterrados os griots, que são aqueles contadores de histórias, né? A gente falou sobre os baobás no ano passado, boa memória. Mas em Boaba, fala, Laura. É um quilombola. Não seria tipo uma tribo de índios aqui, sei lá. Pode parece, né? Em Boaba parece uma tribo, mas não é. Fala, Vitor. Parece fruta. É um quilombo, cara. É um quilombo? É um quilombo, eu acho que é um quilombo. Acha que é um quilombo? Poderia ser. É uma palavra bem típica, né? Parece uma palavra bem indígena, emboaba. E é mesmo, tá? É uma palavra indígena. Senhor, qual é a página mesmo? Eu acabei de chegar, eu peguei o livro aqui. 86. 86, tá. Professor, emboaba não pode ser tipo algum grupo? Algum? Um grupo, tipo alguém que se revoltou, tipo um grupo de pessoas que se revoltou porque é guerra, então algum grupo. Vai ser, na verdade. Na verdade, assim, que se revoltaram por alguma... Ó, Raika. Emboaba, Raika, é um pássaro, uma ave.
Sério? Os indígenas chamam aquela ave de emboaba. O nome dela é emboaba. E emboaba é uma ave bem bonita, tá? Ela tem muita pena, assim, e ela é pata na perna. Eu nunca sei como é que chama esse negócio. Se ave tem perna. Aqui tá as patinhas Sim, ave tem perna. de um pássaro, desse emboaba. E essa ave especificamente, a pata dela é cheia de pena, assim, ó. É bem fresca, tá? Assim, uma ave bem fresca, bem bonita, linda, assim, umas patas cheias de pena, toda peluda, assim, peluda não, pena. Oi? Eu vou pesquisar. É uma ave bem fresca, tá? Então, os índios chamam essa ave de emboaba. É um nome bem nativo. Os primeiros caras que chegaram na região de Minas Gerais, os bandeirantes, a gente estudou isso o ano passado, ó, precisa lembrar. Lembra dos bandeirantes que iam para o interior para tentar achar o ouro e capturar indígenas, escravizar indígenas? Eram chamados de bandeirantes. Quando eles chegaram na região de Minas Gerais, foram os primeiros a chegar ali, eles ficaram ali extraindo ouro, né? Tinha uma concessão do rei para extrair o ouro. Só que depois que chegou a informação que, opa, descobriram o ouro no Brasil, na região de Minas Gerais tem ouro. Um monte de gente foi para Minas Gerais. Claro, foi tentar viver do ouro. As pessoas começaram a chegar. E esses que vieram depois usavam bota. Os primeiros que chegaram andavam descalço. Os primeiros bandeirantes que chegaram na região de Minas Gerais era uma mistura de português com indígena, com negro. Esses primeiros bandeirantes, eles eram muito simples. Os que entravam para o interior do Brasil, inclusive eles eram guiados pelos índios, né? Que sabiam sobreviver na mata brasileira. Mas os índios, prof, eles eram amigos desses bandeirantes ou eles eram obrigados a mostrar? Alguns grupos se associavam a eles, tá? Inclusive para escravizar os grupos inimigos. Ah, tá. Uma estratégia para eles. E daí, esses primeiros bandeirantes, eles eram muito simples, andavam na mata descalço, tá? Estavam acostumados a andar no interior da mata do Brasil. Claro, os caras estavam desbravando o interior do país. E muito simples, tá? Depois, os próximos que vieram, depois que acharam ouro e que começou a migrar um monte de gente para Minas Gerais, esses que vinham, a cidade já estava pronta, montada, né? Já estava começando a surgir Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, Sabará, as cidades mais antigas de Minas Gerais. Esses vinham calçando bota, calça, tudo bonitinho, limpinho. Os que chegaram primeiro não gostaram disso. Imagina, tu chegou lá, tu descobriu o ouro. E agora os outros vão vir explorar também? Esses que chegaram primeiro tinham raiva dos que vinham depois para explorar o ouro. E daí, esses que chegaram primeiro chamavam esses frescos que usam bota e vêm para cá explorar o ouro de emboaba. E quem não emboaba ia ficar com raiva? Oi? E quem não ia ficar com raiva? Quem não ia ficar com raiva também ia, isso mesmo. Eu fico com raiva, muito fácil do mundo da organização. Só um pouquinho, já te ouço. Que chamar eles de emboaba era um xingamento. Era dizer assim, quer ver, ô, seu emboaba! E daí, era um xingamento, porque chamar de emboaba era chamar de fresco. Seu fresco. Porque tá usando bota. Assim. Tem aquela ave toda, com a perna toda peludinha. Não é peluda, gente, é pena. Ela parece uma galinha, essa ave. Eu pesquisei, ela parece uma galinha. É, isso mesmo. E tem uma pata... Verdade, eu pesquisei. Pesquisou também? Então, chamar os novos imigrantes de emboaba era um xingamento. E eles não gostavam. Né? Eles foram ali para explorar o ouro, não sei o quê, são chamados de fresco. E isso virava uma série de conflitos em Minas Gerais. Não existiu uma guerra. E o legal, o nome Guerra dos Emboabas, na verdade, está errado. Porque não foi uma guerra específica, né, durante um tempo, de 1820 a 1800. Não teve um período. A Guerra dos Emboabas, na verdade, é uma série de conflitos cotidianos de briga entre esses dois grupos. Então, os novos imigrantes estavam indo lá para a mina para extrair o ouro. Os antigos imigrantes, os primeiros bandeirantes,
provocavam eles. Ô, seus emboabas! Pronto, o pau comia. Eles brigavam na rua. Sabe aquelas coisas assim de gente se brigando na rua? 2 grupos, os novos e os antigos. Daí aquilo era resolvido. Aí na outra cidade, no outro dia, estava acontecendo alguma situação, o grupo falava, ó, seus emboabas! Pronto, o pau comia. Né? Então, a Guerra dos Emboabas não foi um conflito assim, durante um tempo, de um lado os novos, do lado os antigos. Não, foi uma série de conflitos urbanos do dia a dia entre os antigos e os novos, que precisou da interferência do rei de Portugal. O rei de Portugal teve que vir e botar a mão. Opa, chega. Quem manda aqui sou eu. É do jeito que eu quero. Quanto mais gente vier para explorar o ouro, melhor. Para mim, porque o Brasil é meu. Okay? Então foi tipo uma fase. É uma fase, isso mesmo. Ó, agora percebe que isso é um problema local. Ninguém está falando de independência na Guerra dos Emboabas. Ali era um problema local. Os que chegaram primeiro não queriam que os outros viessem. Os que vieram depois não achavam que os outros primeiros tinham direito. Então, foi uma série de conflitos urbanos contra a chegada de novos imigrantes. Isso é a Guerra dos Emboabas. Não está falando de independência. Não está falando de separação de Portugal. É um conflito local, nativo, um problema nativo. Um outro problema, se vocês voltarem uma página, está falando de revolta de Beckman. Eu nem sei que horas acaba essa aula, gente. 11h05? Ah, my God. Acaba 11h05? É, né? Sim. Revolta de Beckman. O que será isso, Beckman? O que parece? Não lê. Não lê. Não lê. O que parece, Beckman? É outro grupo? Um grupo? Será que é um grupo de pessoas? Beckman. Parece um sobrenome. Então. Parece sobrenome e é um sobrenome. É um sobrenome de um dono de terra no Grão-Pará. Mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Não falei que é um sobrenome? Gente, na próxima aula a gente continua falando das revoltas. Gabriel? Oi? Não é o sobrenome do Gabriel? Não, meu sobrenome é Becker. Não é... Quase, hein? Quase. Não, meu sobrenome é Becker. Professor. O sobrenome do cara é Becker. Fala, Brenda. Tipo isso. Você é meu professor favorito, mas no momento você tá fazendo passar cada raiva. Por quê? Porque você para no meio da história. Mas não sou eu que paro. Eu entendo. Não sou eu quem para, é o tempo que passa. A aula acabou e o nono ano tá Não, me esperando. prof. Mas não importa o nono Tem ano. 2 aulas de várias matérias. Por que não tem história? Exatamente. Esperando passar o tempo. Porque para alguns alunos tá bom, né? A Mariana, por exemplo, sumiu. Voltou, Mariana? Cri. Eu acho que a solta pergunta mesmo foi tomar um café. Gente, na próxima aula, na quarta-feira da semana que vem, a gente continua falando das revoltas nativistas e vão ver o bicho pegar lá no Grão-Pará. Onde é que é isso? Existe esse estado ainda? Grão-Pará? É o Pará. Não. Não.